Olá, boa noite, queridos seguidores e seguidoras do canal. Muito bem-vindos ao Blog Falado. Hoje nós vamos blogar novamente pelo Aqui Pra Nós. Eu sou Elisa Barreto e quero conversar com você. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto que muitas vezes é evitado, mas que precisa ser conversado. É preciso tocar o dedo na ferida às vezes. Muita gente fala de uns, não fala dos outros casos, né? Porque esse assunto, na verdade, são três assuntos em um, né? Então, muitas pessoas ignoram um lado, valorizam o outro, lutam pelos direitos de uns e não dos outros. Eu já falei num outro vídeo sobre os ismos que a gente precisa combater. Existem vários ismos a serem combatidos, não é? E três ismos básicos que a gente precisa realmente combater. Tem dois deles que já existem assim grupos, não é, organizações que procuram esclarecer a respeito desses assuntos e tal, e que os combatem esses ismos, não é? Mas tem um outro que ainda é muito incompreendido. Do que eu estou falando? Eu estou falando do racismo, do sexismo e do especismo. Hoje eu vou dar uma pincelada nesses três e mais pra frente eu vou fazer vídeos, mas aprofundando mais a respeito de cada um deles separadamente, né? Vou ser mais específica a respeito de cada um num vídeo para cada um desses assuntos, desses ismos, não é? Mas hoje eu vou falar de uma forma geral. A gente sabe o que é, né? O racismo é o preconceito e a discriminação de uma raça contra uma outra raça. Racismo não é, por exemplo, existe só racismo contra a raça negra, existe só racismo contra a raça indígena, existe só racismo contra a raça branca, existe racismo só contra a raça amarela. Não. Racismo é quando qualquer raça discrimina uma outra, quando pessoas de um grupo, de uma etnia, discriminam pessoas de uma outra etnia, de uma outra raça, por assim dizer. Então, mas a gente nota que ao longo dos anos, as duas raças, pelo menos aqui no Brasil, que sofreram mais racismo são a raça negra e a indígena, né? Os nativos, a raça vermelha. E a raça vermelha, ela muitas vezes ela é praticamente ignorada, né? Ela é riscada, né? Parece que ela nem existe. Infelizmente, né? A gente precisa conversar sobre isso com mais calma num vídeo específico sobre racismo, não é? Mas geralmente é isso. Mas existe o racismo também contra a raça branca, existe racismo contra a raça amarela, mas os mais frequentes, pelo menos no Brasil, e há mais tempo, não é assim, que duram há mais tempo, são contra a raça negra, né? A gente tem aí a escravidão, uma mancha horrorosa na nossa história, né, que não me deixa mentir, mas não existiu só escravidão de negros, né? A gente sabe disso. Por exemplo, na Grécia Antiga, brancos escravizavam brancos, né? A questão do poderoso escravizar aquele que tem menos poder aquisitivo e etc. A escravidão é uma coisa horrorosa. Mas aqui no Brasil ocorreu contra a raça negra. E os indígenas, que foram dizimados e até hoje são vítimas de preconceito também, né, e racismo. Temos o sexismo, que é a discriminação de um sexo contra outro sexo, ou sexualidade, pode ser incluída aí. Então, o que a gente mais nota, né, os sexos que mais têm sentido isso na pele, têm sido mais vítima do sexismo, são a mulher e os gays, né? Os LGBT, LGBTQIAP+, vai só aumentando, né? Isso daí é uma coisa que me preocupa também, mas é assunto para outro vídeo, mas me preocupa pela questão o seguinte,
vai só aumentando, né? Essa necessidade de colocar as pessoas em rótulos, né? Em caixas. Não, essa pessoa aqui não está cabendo nesse aqui, então eu vou inventar um rótulo para ela. E são cada vez mais letras, né? Cada vez mais palavras. E isso vai se tornando aos poucos uma maioria, e os héteros vão se tornando minoria. E aí daqui a pouco os héteros aqui vão começar a gritar pelos seus direitos. E aí vai ter sempre essa coisa de maioria, minoria, maioria, minoria. A minoria gritando, a maioria oprimindo, e é isso que eu tenho medo. É a questão de também de responder violência com violência, vira um ciclo vicioso, não é? Responder preconceito com preconceito, discriminação com discriminação, isso não dá certo. Mas enfim, a necessidade do rótulo, não é? Por isso a necessidade de tantas letras, mas eu acho que LGBT já estava de bom tamanho, mas ok, vamos respeitar aí as outras siglas, porque há pessoas que têm necessidade de se identificar com alguma delas, mas eu achava que o queer já é bem abrangente, né? Não tinha necessidade de tantas letras depois do que, mas enfim, eu respeito, né? Eu só não concordo muito, mas enfim, são os dois segmentos que sofrem mais com o sexismo, a mulher e os LGBT. Com relação ao especismo, isso é uma questão mais delicada ainda, porque é a questão da espécie, uma espécie discriminar outra espécie. E como o ser humano é a espécie, né, a única espécie, o único animal, porque nós somos o animal, né? Se a gente for ver pela biologia, a gente pertence, né, aos vertebrados, mamíferos, primatas, enfim, nós somos animais racionais. E é o único ser humano dotado de uma inteligência assim 100% completa, quer dizer, nem todos, né, mas a maioria, né, muitos são inteligentes, porém não usam a inteligência, ou não usam para o bem, mas enfim, é o único ser, né, vivo dotado de uma inteligência ampla, né, completa, um raciocínio mais completo. Então é o único capaz de discriminar racionalmente, conscientemente, voluntariamente outros seres, outras espécies, né, de outras espécies. Então, assim, por exemplo, o cachorro, né, felizmente o cachorro e o gato são animais domésticos, né, já encontram algum respeito, mas mesmo assim, não tanto quanto já deveriam ter, né. Eu falo, pô, pensar em comer um cachorro, é canibalismo, porque o animal já é tão evoluído, ele te olha, ele só falta falar, é o mais próximo que tá dos humanos em termos de evolução. Então é um canibalismo você pensar numa coisa dessas. Mas isso não significa que a gente não deva ter compaixão com os outros animais também. Os menos inteligentes, os menos isso, menos aquilo, né, que foram criados para comer. Será? Será que não foi o ser humano que estabeleceu isso? Porque o ser humano pertencia à cadeia alimentar. Lá atrás, no tempo das cavernas, o ser humano também precisava caçar para sobreviver. Mas isso mudou. No momento que a gente se tornou seres mais racionais, por que a gente faz questão de continuar na mesma linha, né? No mesmo atraso, vamos dizer assim, no mesmo nível, né? Por que a gente não evolui nisso também, né? Assim, poxa, se eu já consigo entender, se eu já consigo pensar que os animais sentem, que os animais sofrem, por que eu não posso modificar isso? Por que eu não posso sair dessa cadeia alimentar, já que eu saí da minha condição de irracional há muito tempo, né? Até os nossos dentes mudaram, não são mais os mesmos. Mas isso é papo também para outro vídeo. Nossa, é tanta coisa que realmente vai ser muito, muito vídeo. Mas é isso aí que eu queria abordar. A gente precisa incluir também o especismo na nossa linha de combate, vamos dizer assim, dos ismos. A gente precisa incluir o especismo e aprender a ter mais respeito pelos animais e nos conscientizar mais a respeito disso desde a infância. Eu acho importante ensinar já as crianças que animal não é objeto, que animal não pode ser abandonado, que uma vez se você se responsabiliza por ele, o adota, ele é seu para o resto da vida dele. Ele é de responsabilidade sua. Todos os animais merecem respeito. Os animais silvestres merecem ficar no seu habitat natural e serem respeitados lá. O habitat natural deles deve ser respeitado e não invadido pelo homem,
né? Ele não tem que ser caçado, né? Os animais selvagens e tal. Enfim, essas coisas que a gente precisa aprender. Então, combater o especismo é importante para combater esse tipo de mentalidade retrógrada, arcaica, que a gente precisa superar e substituir por uma nova mentalidade, mais inclusiva, que inclua não só os seres humanos, mas também todos os seres vivos desse planeta, que estão aqui para partilhar o planeta com a gente. E é isso. Por hoje é só uma pincelada mesmo nesse assunto. Mais tarde eu aprofundo em vídeos específicos em relação a cada um desses temas. Ok? É isso aí. Vou ficando por aqui. Muito obrigada por assistirem e até o próximo vídeo.